Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos para nossa aula de história de hoje. Nós já falamos muito sobre a história do Brasil, né? Na última aula nós falamos sobre a abolição da escravidão e nós falamos sobre algumas leis que foram criadas para que isso acontecesse, para que os escravos fossem libertos, né? Nós vamos falar agora sobre a Primeira República. A República da Espada, que ocorreu entre 1889 e foi até 1894. E eu lembro na última aula que eu falei para vocês que Deodoro da Fonseca foi o nosso primeiro presidente do Brasil. Então vamos ver como isso aconteceu na aula de hoje, tá? Após o golpe militar que derrubou a monarquia, e a monarquia era aquele sistema de rei, né, que passava o trono de pai para filho, tá bom? Iniciou o período republicano brasileiro. Houve a necessidade de fazer grandes mudanças para que não fosse apenas uma troca de nome. Vocês podem me acompanhar, esqueci de falar. No capítulo 6 do livro de vocês, a partir da página 31, tá? Desculpa aí. Desta maneira, os primeiros anos após a inauguração da República foi marcado pela reformulação das instituições brasileiras. Esse período inicial é conhecido como República da Espada, pois os dois presidentes brasileiros eram militares. O governo de Deodoro da Fonseca, vamos ver só um pedacinho como foi o governo dele. Assim como o governo imperial foi derrubado, Marechal Deodoro da Fonseca, que havia assumido as tropas revoltosas, se tornou presidente provisório do Brasil. Tá? Provisório. Isso quer dizer que ele seria o chefe do governo até que tivesse eleições para a presidência. Nesse sentido, com o objetivo de marcar uma ruptura com o modelo monárquico, instituiu, quer dizer, as leis que ele criou, autonomia dos estados federativos, federalismo, o fim do poder moderador, separação entre Estado e Igreja, e a convocação de Assembleia Constituinte. Tais medidas tinham como objetivo reduzir as permanências do período imperial e iniciar uma transformação na sociedade política brasileira. Além disso, a convocação de uma Assembleia Constituinte marcava o início da escrita de uma Constituição republicana para o país, que deixaria de utilizar aquela que fora outorgada por Dom Pedro I em 1824. Nessa instabilidade econômica, em 1891 foi promulgada a Constituição Republicana Brasileira. Ela mantinha as decisões de medidas de urgência, mas definia outros pontos como voto aberto e facultativo para todos os homens alfabetizados e maiores de 21 anos. As pessoas iam poder votar. Porém, só os homens votavam, as mulheres não votavam. Para você votar, você tinha que ser homem e ser acima de 21 anos, né? Para as mulheres votar, teve um longo caminho ainda em diante. Sistema presidencialista com eleições de cada 4 anos, como é até hoje, 4 em 4 anos nós temos eleições para presidente do Brasil, de 4 em 4 anos nós temos eleições para prefeito também, para governador. Divisão do poder em 3, judiciário, legislativo e executivo. Né? Cada um desses poderes, eles exerce uma função. Nós vamos falar disso mais lá para frente. E vocês já viram um pouquinho disso também, tá? Nesse sentido, podemos ver que houve uma preocupação em manter a autonomia dos estados e reduzir o poder da Igreja Católica. Como eu já falei, a Igreja Católica que também chefiava o país, tá? Além disso, houve uma ampliação ao direito do voto, que não estava mais ligado à renda, e sim à idade e à alfabetização. Lá nas aulas passadas eu falei para vocês que para votar tinha que ser homem, tinha que ter renda, tinha que ter uma renda financeira para poder votar. Com essa nova lei mudou, continuou o voto aberto só para os homens
tinha que ser acima de 21 anos e ser alfabetizado, tinha que saber ler e escrever, tá? Contudo, o voto ainda era muito restrito a uma grande camada da população, pois mulheres, analfabetos, mendigos e soldados estavam excluídos. O voto não era, naquela época, obrigatório como é hoje. Hoje o voto é obrigatório. Quando você faz a partir dos 18 anos, você é obrigado a votar. Com 16 anos é opcional. Você escolhe se você quer votar ou não com 16 anos. Mas a partir dos 18 anos é obrigatório você votar. A Constituição de 1891 também marcou eleições indiretas para a presidência. Isso quer dizer que os deputados iriam escolher o presidente e não a população. Com isso, o Marechal Deodoro da Fonseca e os militares fizeram grande pressão sobre os deputados para a manutenção do poder. Assim, Deodoro da Fonseca foi eleito presidente, iniciando seu governo constitucional. E o Marechal Deodoro Floriano Peixoto foi escolhido como vice-presidente. A pressão pode ter funcionado para a eleição de Deodoro, mas não para sua manutenção no cargo de presidente. Em pouco tempo se isolou politicamente, tendo como grande oposição ali o seu autoritarismo. Se fez presente, ordenando o fechamento do Congresso Nacional. Contudo, seu plano falhou e se viu obrigado a renunciar em nome do seu vice-presidente. Ele quis marcar a política, dele com muito autoritarismo e não funcionou. Então ele teve que renunciar. E quando um presidente renuncia, quem assume seu cargo é o vice-presidente até acabar o mandato e ter uma nova eleição. O governo de Floriano Peixoto, que foi o vice dele que assumiu. Com apoio do Partido Republicano Paulista e do Congresso Nacional, Marechal Floriano Peixoto assumiu a presidência ainda no ano de 1891. Logo que iniciou seu governo, se afastou dos militares e indicou membros da elite paulista para os ministérios de sua confiança, o que gerou grande repúdio e uma forte instabilidade que duraria até o fim do seu governo. Suas primeiras medidas foram a retomada das atividades do Congresso Nacional e a retirada dos governadores que continuavam apoiando Deodoro da Fonseca. E o tabelamento dos preços de aluguéis da carne, buscando melhorar as condições econômicas da população. Apesar do apoio político, Floriano Peixoto ficou conhecido como Marechal de Ferro, devido à sua atuação forte e violenta contra as manifestações dos militares que se posicionaram por novas eleições após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Apesar da instabilidade política, o governo de Floriano Peixoto seguiu seu curso determinado e realizou as eleições no ano de 1893, sendo eleito Prudente de Moraes, apoiado pelo Partido Republicano Paulista, que assumiu no ano seguinte. Portanto, acabando com a República da Espada, período republicano em que o Brasil foi governado por militares eleitos. A partir da Constituição de 1891, as províncias passaram a se chamar estados, assim como chamamos hoje a Bahia, o Maranhão e Mato Grosso, entre outros. Essa distinção não se dá apenas no nome, mas davam também um grau maior de autonomia para cada estado estabelecer leis sem que precisasse valer para todo o país. É isso que eu falei para vocês. Cada estado ele tem o seu prefeito, cada estado tem o seu governador. Tem algumas leis foram criadas só para o estado do Rio de Janeiro, outras só para o estado de São Paulo. Depende muito de quem está no poder. Né? Então, por isso que cada presidente que passou foi criando leis. Os vereadores, eles estão aí para poder fazer essas leis serem cumpridas, para fiscalizar se essas leis vão ser cumpridas ou não.
é muito difícil a gente falar sobre política, né? Mas o Brasil, desde quando foi tomado pelos portugueses, que o Brasil vem enfrentando essa dificuldade de gestão, de passe de, né, era rei, depois era monarquia e depois o Brasil virou republicano. Então é complicado. Mas nós conquistamos muitas coisas, porque antes a gente não tinha direito de dar nossa opinião, e hoje a gente tem, claro, sempre a gente tem que dar com sabedoria, a gente também não pode sair falando tudo que a gente pensa, não é falando tudo do jeito que a gente pensa, porque temos leis para isso, e a gente responde por aquilo que a gente fala, né? Então, assim, esse foi o primeiro presidente, teve seus conflitos, era um presidente militar, teve seus conflitos, e de 4 em 4 anos, como é até hoje, vai mudando de político, de constituição, o Brasil vai mudando as suas regras, vai mudando as suas leis. Umas são boas, outras nem tanto, umas são péssimas, mas algumas beneficiaram muita gente, como a gente antigamente não tinha direito de carteira assinada, hoje tem, não tinha direito a FGTS, a férias, um monte de coisas que alguns políticos criaram leis que beneficiaram também a população, tá? Não é de todo ruim também a política, não. Vamos fazer a página 33 do livro de vocês e a página 34, tá bom? Um beijo para vocês, com muita saudade no meu coração.